Livro de Gálatas, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Começa numa pregação, num ensinamento muito importante, além de que os meus pastores brasileiros nunca tocaram nesse livro durante o tempo que eu participei do evangelicalismo brasileiro, movido pelo Ministério Assembleia de Deus. Nunca foi lido esses capítulos no meio da reunião, e nesses versículos, porque são versículos que falam para o bem das pessoas, mas o que é usado na boca de pisano é versículos e capítulos mais fáceis de mentir, mais fácil de enganar. Mas esses livros que são verdade para nós, são livros que não precisamos se preocupar muito. A nós ler, já entendemos que Deus fala com nós gentios. Então a palavra do Senhor, que permanece para sempre, diz assim no livro de Gálatas, no capítulo 1, diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aqui Paulo ele já faz uma diferença, né? Para que o homem não seja dado nenhuma glória para homem, para que o homem diga: quem ungiu você foi eu, Paulo. O próprio Deus foi quem preparou Paulo para esta pregação de evangelho, que não é mandamento de homens, mas sim de Deus. O 2 diz assim: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, pecadores. Se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém. E é a pregação do nosso irmão Paulo, que não une com a pregação do pastor brasileiro, né? E que todos que vão estar na escuta desse vídeo, que possam também ouvir vídeos do pastor brasileiro e que lembre das mensagens que participam nos seus cultos para tirar a diferença. O 6 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, né? Eles inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é transtornado. A lei de Moisés está dentro do evangelho de Cristo de ponta a ponta. É transtorno. Hoje a gente vê gentio dizendo trazer todos os dízimos à casa do tesouro, quando o gentio
era chamado de estrangeiro no meio dos israelitas, né? Era conhecido como viúvas, havia viúvas, gentio, que era o chamado estrangeiro, havia órfão, que era criança, que não tinha pai, e o 7 diz assim: glória a Deus, né? O 8 diz assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. O 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém anunciar outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema, né? Seja anátema. O evangelho que estão pregando, com essa palavra anátema, é conhecida como amaldiçoados. Podemos ver a qualidade do evangelho que está escrito aqui na Bíblia, que Paulo pregou, e o evangelho que está localizado na mente desses pastores brasileiros. O 10 diz assim: porque persuado eu agora a homem ou a Deus, ou procuro agradar a homem, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Por exemplo, se eu estivesse ainda dando dízimo a homem, matando animais, sacrificando, né? Se eu estivesse ainda subindo ao monte, se eu estivesse ainda fazendo campanha, se eu estivesse ainda fazendo sacrifícios ou guardando sábado, ou praticando os 613 mandamentos da lei, não seria servo de Cristo, né? Esses povos que estão praticando esses atos não são servos de Cristo. Estão agradando a homens, a mentirosos, a feiticeiros, a gananciosos. A Bíblia diz que são congulosos, ladrões, lá em Isaías 56 anos, que são congulosos. João 10:10, Jesus chama de ladrão essa qualidade de pregador que estão cobrando dízimo nesse tempo. Então, o 11 diz: mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O evangelho que por Paulo é anunciado não é segundo os homens. Não tem toado sonho, não tem
martelo de justiça, não tem lenço de Paulo, não tem dinheiro para pregar, era de graça, ninguém cobrava nenhum dinheiro, não tinha construções de templos para humilhar as pessoas, né? O 13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, né? Paulo era perseguidor da igreja de Deus antes de aceitar Jesus, antes de se converter. Paulo era perseguidor. Então, o 14 diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, né? Sendo zeloso das tradições de vossos pais. Quer dizer, coisas da lei de Moisés, né? Vivendo na maneira da lei de Moisés. O 15 diz assim: mas quando aprove a Deus, por que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, né? Desde o ventre da mãe que ele separou pela graça, né? O 16 permanece dizendo: revelar seu Filho em mim, para que a, 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 para que pregasse entre os gentios. Os gentios somos nós. Não consultei carne nem sangue. Foi direto, né? Nem consultou carne e nem sangue, né? Então, o 17 diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Árabe e voltei outra vez a Damasco, né? Isso Paulo está, né, contando uma história da vida dele antes da graça, né? Ele agora convertido está dando essa pregação para os irmãos, que é muito maravilhosa, né? Ele está falando com os irmãos do que aconteceu na vida dele, mas o foco da mensagem, da palavra de Deus, é de graça. Tudo que ele está fazendo é por amor, é por santidade, é por carinho. Mas hoje nós vemos pastores roubando, dizendo que é para Deus, mas estão colocando nas suas contas bancárias, estão colocando nas suas fazendas, comprando carro novo, comprando avião, em nome de Jesus. E o que eles pregam é mentira. Por isso que é dito por Jesus Cristo mesmo, que eles são ladrão, né? Ladrão e salteadores. Então agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que todos que vão estar desse vídeo, que possam entender a mensagem da cruz. Em nome de Jesus, amém.